Boa noite! Boa noite. Bem-vindos! Vamos conversar um pouquinho sobre crenças hoje. O que a PNL nos traz sobre crenças? E todos nós somos muito conduzidos pelas nossas crenças. Muito. Em tudo na nossa vida. Tudo gira em torno das nossas crenças. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Manda o convite para quem você quiser. Quem você acha que deve estar aqui? Esse bate-papo, nós vamos até às 9. Um bate-papo sobre crenças. O que é crenças para vocês? O que vocês acham? Quem quer colocar aqui? O que vem na mente quando se fala em crença? O que vem na mente? Aquilo que eu acredito, aquilo que me conduz, foi isso que veio aqui agora. Aquilo que acredita, aquilo que conduz, Aquilo uhum. que Às trava, vezes, Aquilo que trava, acreditar que aquilo é o certo. O que mais? Algumas que a gente tem consciência e que a gente conhece, então, mesmo sabendo, a gente repete, e muitas que a gente nem tem consciência e repete, Uhum. e, e que a gente observa, às vezes, quando a gente observa nos outros, a gente observa, e quando é na gente, a gente não tem a consciência, ou tem a mínima consciência, e depois de muito tempo a gente consegue perceber alguma coisa. Isso mesmo. Vocês acreditam que a gente só vai conseguir confrontar uma crença nossa quando a gente está em ação, quando estou realmente fazendo algo? Senão eu não tenho a consciência. Quando eu vou fazer algo e me trava, eu posso ter uma crença sabotadora. Quando eu vou fazer algo e tenho aquela força incrível, eu posso ter uma crença possibilitadora. Então, a crença, ela tanto nos eleva quanto nos puxa para baixo para ficar igual ao clã, ficar igual ao grupo em que a gente pertence. Então, nós vamos explorar um pouquinho sobre esse tema que eu sou muito apaixonada. Quem trabalha com esse tema é Robert Dilts, que é um dos criadores da PNL. E a gente vê muito nas constelações também o quanto as crenças são lealdades invisíveis, quanto nos deixa preso. Então, nós podemos imaginar que em muitos momentos da nossa vida, ou a gente assume o que a gente quer, ou a gente vai fazer o que os outros querem. Porque a crença é isso. Para que você pertença em algum lugar, você vai fazer o que o grupo quer. E se você não assume o que você realmente quer, você vai viver uma vida paralela. Não vai viver realmente o que você realmente quer. Tá? Então a crença, ela é o nosso norte, é a nossa bússola. Está comandando a nossa vida. E aí, hoje um pouquinho, a gente não vai aprofundar muito, mas quais são as crenças que te seguram hoje quando você vai ter ação para aquela mudança de realidade que você quer? PNL é fantástico porque age diretamente na programação da nossa mente. E quando eu giro essa programação, eu crio uma nova realidade. Ah, mas não é tão simples, não. Depende da minha ação. Então, eu quero contar uma história para vocês sobre a mente humana. Imagine a sua mente como um grande jardim. Consegue imaginar? Consegue imaginar que você tem um grande jardim na sua mente? E cada pensamento, cada experiência,
Cada palavra que você ouviu ao longo da sua vida foi como uma semente lançada na terra. Então, situações em que você vivenciou na infância, na adolescência, coisas que você ouviu da sua mãe, coisas que você ouviu do seu pai, dos seus amigos, da escola, de religiões, são tudo sementes lançadas aí no seu jardim. E algumas dessas sementes, elas cresceram com flores lindas, fortes, coloridas, que a gente chama de crença possibilitadora. É aquela que nos dá motivação, é aquela que nos dá força, que faz com que eu fique fazendo coisas que realmente eu acredito e que vai dar certo e que funciona e que minha vida muda e que a vida ao redor também muda. E essas crenças são essas. E vocês percebam se vocês ouviram isso ou se vocês dizem isso a vocês mesmos. Eu sou capaz. Quem aqui tem o costume de dizer isso assim mesmo? Eu sou capaz de fazer. Eu consigo. Isso é uma crença possibilitadora. E percebam que se eu uso no meu corpo baixo, eu consigo, a minha fisiologia não condiz com o que eu estou dizendo. Então, quando eu digo eu consigo, eu trago a minha fisiologia, eu trago força também. Então, a programação neurolinguística trabalha com a nossa comunicação e com a nossa fisiologia. Por isso que nós observamos a comunicação verbal e não verbal. Por isso que a gente observa o corpo das pessoas quando estão falando. Por isso que a gente observa os olhos das pessoas quando estão falando. O que está criando? É mais sinestésica, é mais auditiva? O que é? Para que a gente seja mais assertivo na comunicação. Porque a PNL foi criada para persuasão, foi criada para vender, gente. Para venda. E tem uma crença aqui, possibilitadora. Eu mereço ser feliz. Se você escreve essa crença, eu mereço ser feliz aí para você, qual é a sensação que vem? Qual é a, qual é a outra crença sabotadora que está ligada aí? Quem quiser abrir o microfone e falar, é o nosso momento. Uma guerra todo dia para conquistar a alegria. Uma guerra. É claro, dentro da nossa mente tem essa dualidade, tem a possibilitadora e tem a sabotadora. Eu mereço ser feliz. Ok, mas você vai ser feliz e fulano não está sendo feliz. Você vai ser feliz, mas você não tem o carro novo. Você vai ser feliz, mas você não está com aquele imóvel novo. Você vai feliz, mas você não pagou aquela conta. Você vai ser feliz, mas você não tem aquela roupa nova. E a mente fica de forma inconsciente fazendo essa briga ali dentro, né? Fazendo essa briga. E nós precisamos parar e negociar. Por quê? Porque nós temos a crença, mas a crença não nos tem. Eu posso ter uma crença de que eu não posso ser feliz totalmente porque me falta isso, me falta aquilo, me falta não sei o quê. No entanto, essa crença não me tem por completo. Ela é pequena em relação a mim. Eu sou maior. São as nossas múltiplas partes internas, mentais, que estão aí, em negociação. O que mais que vem quando vem a frase eu mereço ser feliz? Nada. Agora, quer ver como vai ser mais fácil? Nesse nosso jardim mental, nessa nossa estrutura, vem a alegria.
a Dani. O nosso jardim mental, a gente sabe que no jardim não nasce só plantinhas bonitinhas, né? Eu não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa nasceu umas pestinhas no meio da grama, muito danadas, que eu tenho, ou eu vou arrancar a mão, eu arranco com a enxada. Eita, ervinhas danadas. Parece que foi jogado. E muitas palavras são jogadas para nós desde a infância e viram essas ervinhas daninhas no nosso jardim. E a gente arranca ela, volta, a gente arranca ela, volta. Parece que eu não sei de onde que brota. Quer ver? Eu não sou bom o suficiente. Hoje à noite vocês vão fazer um bolo e vocês vão ter um encontro amanhã. Muitos vão dizer: eu não sou bom o suficiente em fazer um bolo. Ou tem um encontro tal e você vai ser responsável em fazer todo o almoço. Não sou bom o suficiente. Ou você, com o conhecimento que você tem que dar uma palestra. Não sou bom o suficiente. O que acontece quando vem essa frase, eu não sou bom o suficiente? Quando vem essa ervinha daninha que está aí, danada. O que acontece na mente? Valida? Para quem que valida aqui? Em que momentos a gente não se sente bom o suficiente? Eu, Frustração. porque em alguns momentos, talvez na escola, talvez em casa, nós não demos conta e nós não recebemos aquele elogio. E aí, muitos momentos da vida, ficamos com essa crença de que eu não sou bom o suficiente. Tem pessoas que estudam, estudam, estudam e nunca estão preparadas. Preparados para quê? Diz a PNL. Comparado a quê? Ou para quê especificamente? PNL nos faz ah, conhecer o nosso mundo interno de forma muito profunda. O quanto nós somos programados o tempo todo e o quanto estamos dormindo na vida. Dormindo! Porque nos disseram que eu não sou bom o suficiente, então eu não vou fazer. Disseram que eu só posso ser feliz se eu tiver tal coisa. E não é só na infância, gente. O tempo todo nós estamos criando essas crenças. O tempo todo. Ah, é o cabelo, é a pele, é o corpo, é a roupa. O tempo todo nos é imposto a moda. O que é a moda? Nos é imposto uma crença e muitos, eu não entro nessa, mas muitos se encaixam nessa busca. Porque nesse inverno se usa casaco tal. É uma crença. É uma comunicação que é imposta na mente. E como ter consciência? Porque a gente só consegue quebrar a crença quando a gente tem consciência dela. Quando eu tenho consciência. Muitos momentos, a Lidiane coloca, muitos momentos é preciso lutar com a mente o tempo todo. Em vários momentos a Leandra coloca. A Rose
nos coloca, hoje eu vou fazer mesmo sabendo que poderia ser melhor. Isso aí, né, Rose? Mas isso só aconteceu depois da PNL, depois do curso de PNL, depois da pedagogia sistêmica. A Dani, e se valorizar a opinião do outro sobre quem eu sou? Uhum. E a- o pensamento do outro só habita a cabeça do outro. E o pensamento do outro depende do mapa de mundo do outro. Eu não preciso adotar o pensamento do outro, porque o meu mapa de mundo eu posso construir como eu quero. O que é certo para mim pode ser errado para Ana. Não tem um certo e errado. Tem o que cada um tem construído dentro de si. E sim, para pertencer a um rebanho, eu faço o que o rebanho faz. É a massa. Tem que fazer o que o grupo faz. Ok? Deixa eu terminar de contar a história, né? Eu não consigo. Eu não consigo terminar isso, eu não consigo ver isso, eu não consigo dirigir, eu não consigo estudar aquilo, eu não consigo me concentrar. Muitas pessoas dizem isso. Efeito manada, é isso, Dani. Gratidão. Era essa frase que tinha fugido da minha mente. Então, eu não consigo. Se eu digo para mim mesma que eu não vou conseguir, eu estou certa. Eu estou certa. Eu sou a pessoa que estou mais certa sobre mim mesma. Se eu digo que eu não sou suficiente, eu estou certa. Se eu digo que eu vou passar por dificuldade, eu estou certa. Eu estou dizendo para minha mente que eu acredito como ser uma verdade isso. Ah, vamos pensar sempre positivo? Não. Vai ter as nossas curvas. Teremos, porque nós vivemos numa dualidade, luz e sombra dentro de nós, possibilidades e dificuldades. Só que ter consciência disso tudo é que nos torna livre. Eu posso dar o meu passinho para trás, tendo consciência sobre o meu pensamento. Ter consciência sobre a minha consciência. É forte isso. É o que a PNL faz. Quando tem algo que não sei fazer ou que é desafiador, eu me dedico até conseguir fazer. Uso o desafio para me desacomodar. Hum? Tem pessoas que paralisam, porque geralmente, se fosse além do limite, acontecia algo na infância. Tinha uma punição, tá? E a mente ficou treinada igual o elefante. Que eu vou contar a história para vocês daqui a pouquinho. Do elefante do circo. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso não é para nossa família. Essas crenças negativas, sabotadoras, elas crescem muito rápido no nosso jardim. Porque a sociedade, ela é cartesiana e é pautada no problema. Em todos os setores, em todas as dimensões, todos os sistemas sociais, se olha o problema e não se olha a solução. Tudo é foco no problema. Tudo.
Foco na falta de dinheiro. Não, foco nas possibilidades financeiras que podem vir. Foco, na doença. Não, foco na saúde. Você tem um ponto doente no corpo e os outros 120 que estão bem. São maiores. Foco na dificuldade tal. Não, na possibilidade. Olhar a solução e não o problema. A sociedade é pautada no problema. Tudo é o problema. Tudo é a falta, a escassez, a dificuldade, o medo. Porque se não tiver, gente, se não tiver a crença de que não pode fazer muitas coisas, não se controla uma sociedade, um grupo maior. A única forma de controlar um grupo maior é o medo. É impor uma crença de que se fizer isso, vai perder isso, ou vai morrer, ou vai. O quanto as crenças regem a nossa vida, o tempo todo, o tempo todo. Hum. Então, a pergunta é: o que que você está regando no teu jardim? A possibilidade ou a dificuldade? O que você está regando no teu jardim? Onde eu coloco o meu foco, ele vai crescer. Né? Tem vários testes que a gente fez até na pedagogia sistêmica, de ter duas plantas na escola e passar por uma planta e elogiar, e passar por outra planta e xingar. Uma morre. A que é xingado, a que está no negativo, morre. Tem o teste do arroz, na comunicação não violenta, que o grupo de PNL aqui também recebe essa formação de comunicação não violenta. Então, o potinho de arroz, 2 potinhos de arroz cozido, passa por um e xinga, passa por outro e elogia. O que você xinga dentro de pouco tempo está mofado. O que estamos regando no nosso jardim? A luz ou a sombra? A possibilidade ou a dificuldade? Isso é algo para a gente pensar. E não é porque eu estudei tudo isso, que eu sou treinadora, que eu não passo por isso também. Eu passo. Porque eu cresci num sistema onde o foco era o problema. Eu cresci numa sociedade, eu estudei em sistemas escolares onde o foco foi o problema. Sociedade pautada no problema. Ao reconhecer a causa é mais fácil resolver o problema. Uhum. Só que a causa ela é sempre mais profunda, né, Thiago? A queixa às vezes é uma, mas a causa é mais profunda. Às vezes eu posso dizer, eu tenho medo de, sei lá, de dirigir à noite. Essa é a minha queixa. Essa é a crença de. E aí, se eu aprofundar? Minha mãe não dirigia à noite, minha mãe não tinha nem carteira, minha mãe tinha muito medo de andar de carro à noite. O que eu recebi? O que eu recebi, então, é mais profunda a causa, a crença herdada. Nós podemos receber crenças de acontecimentos, como, por exemplo, um exemplo bem simples. Inclusive no curso de PNL, meu primeiro curso de PNL que eu fui fazer, nós estávamos em 2 carros, ia Passo Fundo estudar, e o carro da frente caiu num buraco, numa curva, e eu estava no carro de trás, o carro da frente furou um pneu. Estávamos em 10 mulheres e nenhuma trocava pneu. Qual foi a solução? Pegar carona
e encontrar um lugar onde tivesse alguém que pudesse, né? Fomos com um carro buscar alguém para trocar o pneu. Mas toda vez que eu passava por aquele lugar, eu reduzia a velocidade, mesmo não tendo mais buraco. Então, acontecimentos na nossa vida também geram crenças. Sem ninguém nos impor, nós nos colocamos. Outros fatores que geram crenças são os fatores parentais. Sistemas familiares geram muitas crenças, né? E os sociais também geram muitas crenças. Então, dia 13 iniciamos as aulas de PNL em Sertão, com muitas vivências, muitas. Nós temos uma apostila com quase 300 páginas. Vocês vão rir, tá? Mas a minha apostila, ela é toda, como sempre, né? A mania de professora, né? Todo sublinhado, aulas todas organizadas. E a minha apostila eu mandei fazer sem capa dura. E é claro que de tanto estudar ela caiu, né? Mas é uma apostila com quase 300 páginas somente de exercícios, onde você pode aplicar para você. E se você trabalha em consultório, trabalha em sala de aula, trabalha em mentorias, trabalha em grupos, se você trabalha também atendendo diretamente clientes, então tem muitas ferramentas que elas complementam qualquer profissão, tá? Não importa a profissão. A PNL é aplicada em tudo. Se você é dona de casa, você vai saber se comunicar com seus filhos, com seus relacionamentos, com seus familiares, tá? De forma mais assertiva. Então, fica esse convite aí para o dia 13, início presencial. E vamos olhar um pouquinho mais para as crenças aqui. As correntes que te aprisionam são mais mentais do que físicas. Olhem essa imagem. Quantas vezes nós somos esse elefante? Quantas vezes nós somos como esse elefante? Porque nós não podemos escolher. Vocês escolheram o nome de vocês? Já nos foi imposto. E se o nome vem do nome de alguém, já tem uma crença em cima disso também. Tá? Eu sou Dozolina, a minha avó. Já tem algo aqui. A gente, pensando a nível científico, que a PNL tem muito disso, nós não escolhemos a família. Na parte espiritual, a gente escolhe. Nossa alma escolhe o que quer passar. Quantas de nós temos a crença de determinadas comidas em tais dias da semana? Quantos de nós têm a crença de, sei lá, de roupas, de dinheiro, de coisas simples no nosso dia a dia? Quantos de nós não temos consciência disso? Ah, vou cortar cabelo na lua.
Porque tem uma crença em cima disso. Porque tal lua cresce, tal lua enche, tal lua. Tem todo um estudo em cima disso, ok. Mas são coisas impostas a nós. Agora eu quero compartilhar o som aqui. Vamos. Só me avisem se tem som. Não é possível reproduzir esta mídia. Então não é possível reproduzir a mídia. Mas era sobre aquele Silvio, que é um ator que ele lê às vezes poemas, lê coisas, mas ele conta a seguinte história, que quando ele era criança, ele perguntava para as pessoas por que ele ia no circo e um elefante tão grande ficava preso em algo tão pequeno. E as pessoas respondiam o seguinte: porque ele foi domesticado. Porque ele foi domesticado. E ele não tinha outras respostas. Então, quando ele cresceu, ele foi entender como aquele elefante tinha sido domesticado. Na dor. E muitos de nós ficamos nas crenças sabotadoras por medo da dor. Porque a gente tentou uma vez e sentiu dor, ou sentiu repressão, ou sentiu medo. E aí a gente fica igual o elefante, preso. Uma pequena estaca. Então, gente, qual é o seu maior desejo hoje? Escrevam para vocês em algum papel ou peguem um objeto. Ah, eu quero ter 10 milhões, eu quero viajar para tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Vocês podem pegar um objeto para representar isso, um desejo de vocês. E olhe para esse objeto e coloca ele ao seu redor, na sua frente, lado, onde você sente que ele está. E olha para esse objeto, para esse seu desejo. Qual seria a sua ação? O que você precisa fazer para que você chegue até a realização desses desejos? E para que você faça isso, o que você precisa mudar? O que você precisa mudar? Quem poderia. E agora você pense, se você mudar isso, você vai ser diferente de quem? A situação que você precisa mudar te deixa diferente de quem? E aí pega um outro objeto para representar de quem você vai ser diferente.
Pega um objeto para representar isso, Thiago, da tua geração. E coloque em relação ao teu sonho, ao teu desejo. E olhe para essa situação de quem você vai ser diferente e diga, por favor, eu tenho consciência e agora eu posso fazer diferente, sem deixar de pertencer a esta história. Eu me libero. Deixa sentir no seu corpo qual é a sensação que vem quando você fala com essa parte em que você vai ser diferente se você realizar o seu desejo. Qual é a sensação que vem no corpo? Quem pode compartilhar aqui a sensação? Eu posso. Ah, Fala. eu já há um tempo penso isso, mas hoje, agora, fazendo exercício, sim, eu gosto de ser diferente. Não só pelo ser diferente, mas porque eu sei que sendo diferente, eu vou estar honrando tudo que talvez não puderam fazer. E eu posso, eu tenho oportunidades e eu posso. Mesmo sabendo que eu também tenho que abrir mão de outras coisas. Uhum. Uhum. Quem mais vai compartilhar? Então, para mim veio a mãe, com duas possibilidades que eu escolho, eu tô sendo diferente da mãe, em duas possibilidades. E assim, no corpo, eu senti um peso, uma vontade de chorar, e ao mesmo tempo eu abri até o olho porque parecia desesperador. Uhum. Assim, como se fosse realmente algo muito, muito Muito. desesperador, muito Uhum. de... Porque às vezes quebrar uma crença e uma lealdade parental é desesperador porque vem a sensação de solidão. Aí eu vou ser sozinho. E eu não posso ser sozinho. Então, muitos dos nossos objetivos não são atingidos, porque nós não podemos fazer diferente de alguém na nossa história. E ainda tem uma outra coisa, você falou e veio assim para mim, né? Eu vou ser a primeira, Muito. eu vou Primeiro ser que a primeira. estuda, o primeiro que abre empresa, o primeiro que aprende outra língua. É deixar de pertencer ao clã. Então é desafiador. Então não é só uma crença. Quando a gente fala sobre crença, gente, é muito mais profundo. Nossa mente é toda programada. E é só. Não é a questão de você fazer diferente, é a questão de você tomar consciência do que está te segurando e por que te segura. Porque não é o outro que está te segurando. Ninguém te segura em nada. Mas são os nossos pensamentos que
inconscientemente, trazem essa limitação de mudança. O que mais que vocês responderam aqui? Tranquilidade e paz. Emília, leveza e realização. Coração aquecido. Quem mais quer compartilhar? Uma crença, tanto possibilitadora quanto sabotadora, ela é criada dentro de nós como uma companhia para a nossa sobrevivência. Ela serve para a nossa sobrevivência, para que a gente não entre em risco, para que a gente não saia do sistema, tá? Para que a gente sobreviva e tenha conforto, para que a gente se mantenha seguro e que a gente fique onde a gente está, que não crie mudança. E aí fique na reclamação. Tiago, Me veio assim, ó, parece que a gente é condicionado por herdar algo das nossas famílias, onde eles, por os motivos deles, eles chegaram até ali. Então eles nos limitam, eles nos passam certas coisas que não podemos ultrapassar, uhum, entendeu? Então a gente é condicionado a esse limite. Não importa a idade, não importa momento, é só o que eu vejo. É uma limitação porque para eles aquele obstáculo era muito difícil passar. foi Então eles desafiador, né? Teve riscos. isso mesmo. Então eles não conseguiram passar, então eles dizem para nós, ó, até aqui dá para ir. Daqui para frente não é prudente, tome cuidado. Essa é a minha visão. A gente se limita a se desafiar porque alguém disse que ali não pode pular, não pode passar, não pode olhar do outro lado, sabe? Não pode subir no muro para ver o que tem do outro lado. Nesse sentido, não sei se eu consegui me explicar. Sim. E se eu quero conhecer o outro, pessoas precisam entender de pessoas. Eu posso trabalhar somente no computador, analisando coisas, fazendo coisas burocráticas. Mas eu preciso entender de pessoas, porque eu vou me comunicar através do que eu estou fazendo com alguém. Então, a programação neurolinguística é para a gente entender de pessoas, é nos entendermos e entendermos os outros. Essa comunicação cruzada. Ah, e para que a gente entenda a outra pessoa, eu também preciso entender das crenças dessa outra pessoa. Ou seja, o mapinha de mundo dela, né? A sua cultura, o seu sistema. Em algumas pessoas que eu conversei para estarmos juntos na formação, eu perguntei: qual tua área de atuação? Para a gente saber, tipo, um exemplo, a Ana. A Ana está inscrita. A Ana é contadora. Ela lida com pessoas, com clientes, com empresas. Então, ela precisa entender que a PNL, dentro de uma empresa, ela gira a comunicação. Ela tem comunicação com o cliente, com o funcionário, os colaboradores, que ela vai poder observar aquele cliente, que a postura corporal daquele cliente, vai poder observar a, o canal de comunicação, ela vai entender da pessoa que está gerindo a empresa e ela vai poder dar uma mentoria muito maior, uma consultoria muito maior aos seus clientes, porque ela vai poder ver além do que é visto. Para minha família, pagar uma formação, um evento, gastar dinheiro, com isso é impossível. Precisei romper essa crença e deixar isso com eles.
muito disso, muito. Eu abri uma escola de educação infantil numa região que nunca foi pago para educação. Sempre foi educação pública. Então eu mexi numa cultura social, gente. Uma cultura. Até mostrar para a pessoa que, às vezes, aquela calça que ela estava comprando, aquela blusa que ela comprava, ela ia usar um tempo. Mas o conhecimento que ela estaria adquirindo, ela usaria a vida toda e levaria ela a comprar muito mais blusas e muito mais calças, como ela quisesse depois. Porque o conhecimento traria poder. Não existe nada mais poderoso na nossa vida que conhecimento. Quando temos conhecimento, temos asas. Ninguém nos prende. Eu não preciso saber tudo, eu preciso me conhecer e saber que tem coisas que eu posso dizer, não, isso não me serve. Não, eu não vou fazer isso porque eu vou pertencer a isso. Sim, eu posso fazer. Sim, é isso que eu quero. Então, investir em conhecimento, eu sou suspeita, tá? Porque eu saí de casa com 15 anos de idade e eu sou daquela época que, quando tinha dinheiro, se comprava uma roupa por ano. E entre comprar roupas, calçados e ir em festas, eu comprava livros e cursos. Eu fui a diferente da história. Então, eu só encontrei no conhecimento a minha liberdade de poder fazer o que eu quisesse. Liberdade de pensamento, liberdade de sensações, de emoções. Então, é só uma crença. Tu foi diferente e faz a diferença na vida das pessoas. E isso é tão gratificante, Dani, tão gratificante, porque cada vez que eu encontro o brilho assim da pessoa, é isso. Eu encontrei a minha tribo. Vocês são minha tribo. Nós somos da mesma tribo, porque nós temos coisas parecidas. Nós temos ressonância. Então, sim, eu sempre vou escolher um livro e um conhecimento antes de uma coisa supérflua. Sempre vai ser minha prioridade. Porque é o que me dá prazer. Conhecimento, hoje eu tenho prazer. Muito tempo eu fiz por obrigação, porque eu precisava sair daquele meio em que eu estava. Hoje é prazer e poder ensinar com prazer é outra vida. Ensinar o que faz sentido. Então, se quem está assistindo ou vai assistir depois e quiser fazer parte ainda dessa formação, chama. Tem oportunidades que elas não voltam. Eu me lembro que quando me inscrevi no mestrado, eu fiquei uma semana com as folhas da documentação para enviar para o México, em cima, num cantinho da mesa. E eu olhava para aquilo e dizia: ai meu Deus, como que eu vou dar conta? Pagar em dólares. Aí vai uma carreta quase. Eu tenho que ir para lá, eu não sei falar a língua. Eu vou ter que ler, eu vou ter que escrever em espanhol, me comunicar. E aí veio aquela crença, né? Ah, eu consigo. Ah, eu dou um jeito, porque é o que eu quero, é o que eu gosto.
Então nada segura a gente quando a gente decide algo. Nada. Isso aqui a gente vai estudar dentro das crenças, dentro do PNL. O quanto a realidade externa vem pelos nossos sentidos, passa pelos nossos filtros e criamos as nossas crenças em cima dos valores que a gente acredita, tomamos decisões e geramos um comportamento. E o quanto a gente pode mudar aqui para transformar aqui. E essa parte dos níveis neurológicos é o que tem base na nossa vida. Então, nós temos os ambientes, que é a base da nossa pirâmide. Temos os comportamentos, as nossas capacidades e habilidades, e as crenças e valores. Até a gente chegar no nosso legado, no que realmente a gente quer, nós temos que olhar para todos essas partes da nossa vida. Quem nós somos realmente? Nós somos o que nós queremos ou nós somos o que os outros querem que a gente seja? Se você não decide por você, você já está decidindo que a outra pessoa decide por você. É simples assim. Você não é as suas experiências. Você é quem escolhe ser a partir delas. Você não é as suas crenças. As crenças não têm a você. Você não pertence às suas crenças. Elas não são maiores. Não são maiores. O que fez sentido hoje? Antes da gente fazer o último exercício final. O que trouxe. Isso, gente, isso aqui é uma pontinha de iceberg sobre crenças. Durante a formação de PNL, a gente trabalha muito sobre isso. E teremos também um workshop só sobre crenças em Davi Canabar, o dia 27. É um sábado o dia todo. Então, a Dani, que tá mais perto, já vou reservar sua vaga. Ah, só sobre crenças, tá? E o DNA das nossas escolhas. E isso vai ter muito dentro da formação de PNL. Inclusive, foi a turma de PNL de Davi Canabarro que solicitou um aprofundamento nessa parte. Um dia só sobre isso. De tão apaixonante que é, né? Quando a gente começa a cavocar nossa mente, que realmente está aqui. Vamos descobrir. E se eu mexo aqui, o que acontece ali? É. Quem está aqui? Que palavra ficaria para o nosso encontro de hoje? Coragem para fazer diferente. Coragem. Oportunidade. A Mari e a Bárbara já estão inscritas na formação. Romper lealdades. Alegria, consciência. Despertar. A nossa caminhos. Nossa vida só pertence a nós. Cada escolha tem uma jornada. Eu posso não escolher,
e me acomodar e passar parte da minha vida reclamando, ou eu posso desacomodar, reprogramar a mente e criar a realidade que eu realmente quero na minha vida. Eu tenho duas escolhas. Eu posso me sabotar ou eu posso me dar possibilidades. Somente eu posso. Ninguém vai pegar na minha mão e me levar. Então, o convite agora é para a gente se sentir no corpo. E quem não se inscreveu ainda e quer fazer parte dessa formação, essa oportunidade, não teremos outras na região tão cedo, tá, gente? Próxima turma será em Santa Catarina. Então, aproveita. O convite é: como seria para você se imaginar no topo de uma montanha, onde você atingiu todos os seus objetivos, quando você chegou naquele objetivo que você realmente estava buscando? Feche seus olhos. Imagine que você chegou no topo da sua montanha, é um lugar grande, ensolarado, tem tudo o que você precisa para viver bem. Sinta no seu corpo qual é a postura de estar no topo da montanha. Qual é a sua postura estar no topo da montanha? Sentindo o vento, sentindo o sol. E perceba que lá embaixo, muito lá embaixo no vale, estavam os seus medos, estavam as suas crenças de que não era o suficiente, de que não conseguiria, de que não daria certo, de que não era para você, de que isso nunca aconteceria. E elas parecem tão distantes, porque tudo aquilo estava te segurando, hoje não está mais te segurando. Porque no topo da sua montanha tem um jardim. E nesse jardim tem o eu posso, o eu consigo. Isso é para mim. Eu mereço ser feliz. Eu escolho a vida. Eu escolho viver o que há de mais extraordinário na minha vida. Eu escolho viver o que há de mais extraordinário na minha vida. O que há de mais extraordinário na minha vida. Eu escolho viver o que há de mais extraordinário na minha vida. E talvez você possa escrever a você mesmo: eu escolho viver o que há de mais extraordinário na minha vida. E pode até se desenhar no topo da sua montanha. Entre estrelas e raízes, eu me encontro, nem acima nem abaixo, mas no centro do tudo.
Nós podemos criar a realidade que a gente quiser. Primeiro na mente, desconstruindo o que não nos serve. Lembrando que somente na ação eu vou identificar a crença que me segura. Inspira profundamente e sinta a gratidão. Eu sinto gratidão nesse momento por participar aqui com vocês, por trazer um pouquinho sobre crenças. Estou por vocês também. Estamos juntos. Há sempre uma troca. Há sempre uma troca. Eu sozinha não faço nada. Nos encontramos. Bom descanso. Igualmente para você. Oh, gratidão. Bom descanso para vocês também. Beijo. Gratidão, Simone. Bom descanso.